Quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos com alegria as palavras do nosso Mestre Jesus, narrados pelo evangelista Lucas capítulo 11, versículos 42 ao 46, para esta quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra na sinagoga e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os ombros cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas, e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui na palavra de Deus, narrada pelo evangelista Lucas, que ele dizia que os fariseus, mestres da lei e tudo mais, gostavam de estar sempre presente em praças públicas para serem notados. Também que eles pagavam os dízimos de suas colheitas, conforme foi narrado aqui na palavra de Deus, mas eles não se preocupavam com a justiça de Deus. Vimos também que um mestre da lei, se sentindo prejudicado com as palavras do nosso mestre Jesus, ele disse que estava ofendendo a eles. Jesus disse mais: Ai de vós, mestres da lei, que coloca fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas vós mesmos nem sequer se ponha a colocar o dedo. Enfim, então é aquele tipo de pessoa que quer se passar por bonzinho, mas ele atribui todos os problemas, a responsabilidade, todos aqueles cargos pesados, ele coloca sobre os ombros dos outros. Aquelas pessoas menos favorecidas, porque eles são mestres da lei. Por eles serem mestres da lei, eles deveriam serem exemplares. Ora, se eu sou mestre da lei, eu devo ter conhecimento da lei. Então eu devo passar aquilo que eu aprendi na lei para os outros e compartilhar a lei como ela é, porque a lei é para todos, não é para umas pessoas que têm lá alguns privilégios. Porque o nosso mestre Jesus, ele não dá privilégio a ninguém. O privilégio que Deus nos dá é a obediência, a observância das palavras de Deus, e, além disso, não nos basta só a observância das palavras de Deus, é nós crer
no santo evangelho e nós viver e praticar a palavra, além das observâncias, também praticar com obras e caridades. Nós temos muitos e muitos exemplos na Sagrada Escritura de pessoas que observavam os mandamentos, observavam as leis. Mas, a exemplo desse mestre da lei, ele ponhava toda a carga nos ombros dos outros, mas ele mesmo nem sequer se atrevia a tocar com um dedo, como o nosso mestre Jesus acabou de falar. E eles gostavam sempre de serem cumprimentados em praças públicas, sempre para despertar aquela curiosidade no público. Oh, nossa, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Sendo que, na verdade, ele é como lobo disfarçado no meio da multidão, esperando sempre a oportunidade para dar o bote. Então Jesus condena esse tipo de ação. E nós devemos tomar isso como exemplo, porque nós também, em nossos dias, em nossos meios, nós também temos esse problema muito sério. Muitas e muitas vezes eu falo da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus é algo muito fácil. É só você se dispor, ler a palavra, gravar um vídeo como eu estou fazendo, ou você falar numa praça pública em algum lugar. Agora, eu quero ver você viver a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, observando aquilo que Deus nos coloca como ordens, regras e mandamentos. Não basta só eu falar bonitinho, mas eu não cumpro os mandamentos de Deus. A hora que eu vejo um meu irmão aí precisando de uma palavra amiga de conforto, eu viro as costas para ele. A hora que eu vejo um irmão meu aí precisando de um prato de comida, eu viro as costas para ele. A hora que eu vejo um meu irmão aí numa situação difícil, eu viro as costas para ele. Eu não sou capaz de chegar a ele e pelo menos levar palavras de confortos para que eu possa pelo menos amenizar a dor que aquela pessoa está passando. É o que o nosso Mestre Jesus está falando. É o que nos ensina a palavra de Deus. Que nós precisamos ter um coração manso e humilde e procurarmos sermos semelhantes ao coração do nosso Mestre Jesus. Porque o coração do nosso Mestre Jesus, ele é 100% amor, 100% bondade, 100% misericórdia. E ele é o Senhor das causas impossíveis. Enquanto que nós somos cheios de arrogância, prepotência. Não adianta eu viver falando da palavra de Deus aqui na presença de vocês, mas lá escondido eu estou levando uma vida de adultério, uma vida de criminalidade, uma vida de prostituição, uma vida de ruindade com meus irmãos. Eu não tenho boa querência em casa com esposa, filhos. Não adianta nada, a palavra de Deus nesse caso vai ser em vão. Eu até diria que é até pior, se, como diz a palavra de Deus naquela passagem daquelas duas cidades, onde uma cidade foi evangelizada e a outra cidade não foi evangelizada. Aí ele disse que no dia do juízo, aquela cidade que não havia sido evangelizada teria um julgamento menos duro do que aquela que tinha sido evangelizada, porque aquela que foi evangelizada ouviu a palavra de Deus e não creram. Mas aquela outra não ouviram, então eles não ouviram a palavra deles. Então eles estavam ali como pessoas inocentes, como ovelhas perdidas. Então não chegou até a eles a palavra. É a mesma coisa de eu estar aqui falando isso aqui para vocês, mas lá às escondidas eu estou vivendo uma vida negativa, uma vida de frustração, uma vida de corrupção, sendo corrupto, me aproveitando de situações. Então, amados irmãos, não é assim. Viver a palavra não é fácil, vocês sabem que viver corretamente 100% a palavra, para nós humanos pecadores, isso é impossível,
porque nós somos pecadores, mas pelo menos procurar viver a palavra em casa, com a família, com os irmãos, no trabalho, e levar essa palavra de Deus adiante com justiça, com verdade, com amor e não com falsidade. É isso que Jesus quer de todos nós. Amados irmãos, tenham todos vocês uma excelente e maravilhosa quarta-feira. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.